Pessoal, bom dia a todos. Entrevista coletiva em dose dupla na manhã desta segunda-feira. Atacante Vinícius, depois o goleiro Tadeu. São as coletivas para o jogo de estreia do Goiás na Copa do Brasil, quarta contra o Asa em Arapiraca. Vinícius primeiro, depois o Tadeu. Estamos também ao vivo no nosso canal oficial no YouTube. Você, torcedor do Goiás, seja bem-vindo à entrevista coletiva que você passa a acompanhar ao vivo a partir de agora. O André Rodrigo, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, está aqui do lado. Abre a entrevista, uma pergunta para cada. Obrigado, Fernando. Bom dia Vinícius, Tadeu, aos internautas. Vinícius, se não estou equivocado, o Goiás vem de 8 vitórias consecutivas na temporada, né? Até que ponto isso dá muita moral para vocês, para a estreia na Copa do Brasil contra o Asa? E, ao mesmo tempo, qual que é o principal objetivo do Vinícius nessa Copa do Brasil? Toda sorte a você no torneio, Vinícius. Bom, o principal objetivo do Vinícius, né, é passar de fase, vencer o jogo. Né, e a questão dos 8 jogos, de questão de moral, essas questões assim são mais estatísticas, né? A gente nem se apega muito nisso, né? Eu acho que a nossa equipe mantém o foco, né? Porque futebol, ele é traiçoeiro, né? Nós fizemos um grande resultado no final de semana, porém aquilo lá já passou. Agora virou a chave, é outra competição, é outro campeonato, é outra equipe que nós vamos enfrentar. Então virou a chave, Copa do Brasil é um jogo só, tem que estar com o foco lá em cima, né? Eu até comentei isso pós-jogo, né? Virou a chave, o foco tem que subir, né? O sarrafo tem que subir lá em cima, porque é um jogo só e nós temos que conseguir essa classificação. Bom dia, Vinícius, Vitor Pimenta do Mais Goiás. Vinícius, já falando do jogo da Copa do Brasil, eu queria que você falasse o que você sabe um pouco mais do Asa, né, o próximo adversário do Goiás, tendo em vista que essa Copa do Brasil tem empregado surpresas, né? O Cuiabá mesmo já foi eliminado na primeira fase, Juventude, Londrina. Apesar da vantagem do empate, o que você espera do time deles na casa deles, no caso? Nós sabemos que a Copa do Brasil é um campeonato que todo mundo fala que é traiçoeiro, né? Porque às vezes não acompanha muito os outros campeonatos, né, das outras equipes, né? Porém a gente vem acompanhando nossos adversários, sabemos que eles classificaram agora em segundo lugar na chave, né, no estadual, né? Uma equipe que vem conquistando os seus objetivos, porém é um jogo, vai ser um jogo difícil, né? Como foi também ano passado, os primeiros jogos são jogos difíceis, que hoje em dia no Brasil não existe mais jogo fácil, né? Eu acho que a gente faz o jogo se tornar fácil dentro de campo, colocando atitude, colocando intensidade, né? Fazendo o que o professor passa no dia a dia valer dentro de campo. Então a gente espera um jogo difícil e vamos lá para buscar a classificação. Bom dia, Vinícius. Bom dia. Tamara Reis, da Rádio Bandeirantes Goiânia. Você, ao longo desse campeonato goiano, vinha entrando, outros jogos era poupado, mas nos últimos jogos tem sido titular, está marcando os gols, dando assistências. Como é que você vê essa sua evolução nesse início de temporada? Bom, a evolução natural, né? O professor, como o grupo, né, um grupo grande, né, de bastante jogadores, o professor optou por fazer essa rodagem do elenco e tudo, e a gente vem jogando, vem entrando aos poucos, né? Eu, particularmente, acho que eu joguei até um pouco mais, né? Joguei um pouco mais que fora de alguns jogos. Importante também para descansar, né? Para estar se acostumando na temporada. Agora eu acho que já todo mundo já está pronto já, né? Mas até umas 2 semanas atrás ainda era uma continuação de pré-temporada ainda, né? Que aqui no Brasil a pré-temporada acaba sendo curta. Então eu acho que eu estou numa evolução boa junto com o grupo também está numa evolução boa, né? Isso prova até um pouco do resultado, né, do último jogo. Então eu acho que se a gente colocar essa evolução a cada jogo, evoluir um pouco mais, nós vamos conquistar nossos objetivos como estamos conquistando. Vinícius, Zé Roberto, Rádio CBN, você passou lá um período no Náutico, queria saber se você chegou a jogar em Arapiraca, se conhece o campo lá, e até que ponto um campo pode mudar o jeito, o estilo de jogo de um time. Não, eu não conheço o campo lá, não cheguei a jogar. Quando eu estava no Náutico, o Náutico não estava na Copa do Nordeste, né, quando eu cheguei lá. Então não cheguei a conhecer. Porém a questão do campo é relativo, né? Eu acho que independente do campo, né, nós pegamos alguns campos ruins, né, no estadual também. E eu acho que o foco é o primordial, o foco, a concentração, né? Você tá focado no jogo, tá concentrado no jogo, para não deixar o campo, né? Até mesmo quando atrapalhar, que atrapalha, né? Às vezes
mas deixar ele atrapalhar o menos possível, né? Ou seja, sempre estar concentrado para um kick a mais, ou uma bola correr um pouquinho a mais, né? Um domínio que você vai fazer, você tem que caprichar mais, ou até uma finalização. Então você tem que estar com o foco lá em cima. Eu acho que isso é o primordial. Vinícius, você falou que, apesar das 8 vitórias seguidas, da campanha muito boa, o Goiás agora vai enfrentar um desafio inédito na temporada. Diante de um desafio inédito, o que esse time ainda tem que mostrar, que ainda não mostrou, para chegar como favorito e fazer esse favoritismo valer em um mata-mata de Copa do Brasil? O que falta ainda? Falta muita coisa, cara. Porque é o seguinte, né? Você vê que até os próprios campeões, né? Os campeões nacionais, eles acabam de ser campeões nacionais ou internacionais de uma Libertadores e tudo mais, e eles têm que no outro dia mostrar de novo alguma coisa. E nós somos do mesmo jeito. Nós estamos aí há 8 jogos com vitórias, estamos bem no estadual, porém, ganhamos de 8 agora no último jogo. No próximo a gente tem que mostrar de novo, senão não valeu de nada todo esse esforço. E depois conquista mais um objetivo. No outro dia você já tem que mostrar de novo, provar de novo, melhorar a cada dia. Ou seja, no futebol nunca vai estar bom, sempre tem espaço para melhorar e aperfeiçoar. Valeu, Vinícius. A gente vai só fazer a transição aqui do Vinícius para o Tadeu. Tadeu queria perguntar, viu, Vinícius? Tadeu, centraliza aí. Essa cadeira tá no jeito. O Ziron sentou nela aí, ela abaixo. Pô, tanto de foto que o Ziron já tirou hoje, não vai ter foto no treino, não. Vamos lá, gente. Agora a coletiva segue com o Tadeu, no mesmo sistema, uma pergunta para cada. André Rodrigo. Valeu, Nando. Tadeu, bom dia. Em dezembro do ano passado, foi no último jogo do Goiás no estádio Ali Pinheiro, antes do jogo, eu fiz uma matéria especial com o presidente Paulo Rogério Pinheiro sobre esse ano de 2023, e aí abordei o tema futebol, os campeonatos. E de uma forma especial sobre a Copa do Brasil, ele colocou que o grande objetivo dele, Paulo Rogério Pinheiro, esse ano, seria no mínimo repetir a campanha do ano passado, né? Jamais querendo te puxar na linha do Paulo Rogério. Mas aí que a pergunta ao Tadeu: o seu objetivo com relação à Copa do Brasil, de uma forma geral, não com relação ao jogo da quarta-feira, você vê potencial nesse elenco do Goiás para até superar a campanha que foi muito boa no ano passado, Tadeu? Abração e boa sorte na Copa do Brasil. Obrigado, bom dia a todos. Sim, vejo muito potencial na equipe, pelo que tem demonstrado, pela qualidade de jogo que vem apresentando. Claro que a gente quer sempre ir o mais longe possível, né, avançar as fases finais da competição. Eu me lembro ano passado que estava numa conversa com o Apodi, né, e chegou às fases decisivas e a gente falou, poxa, a gente tem que viver esses momentos, né, que você vê quanto que o clima é bom, o ambiente é bom. Mas tudo depende do jogo de quarta-feira, né? Não dá para falar que querer, com certeza todo mundo quer chegar o mais longe possível, mas a gente tem que continuar trabalhando com os pés no chão, né? Trabalhando com a realidade que é quarta-feira, o foco total no Asa. Não dá para pensar em chegar a uma terceira, quarta fase de Copa do Brasil se a gente deixar de lado o jogo de quarta. Então, queremos, mas precisamos continuar da maneira que estamos, que é trabalhando jogo a jogo, passo a passo, e sempre avançando e chegando o mais longe possível. Bom dia, Tadeu, Vitor Pimenta do Mais Goiás. Tadeu, você viveu grandes momentos no Serra Dourada, né, com o Goiás na Série A, né, e esse final de semana teve o retorno, né? E eu queria saber como que foi o sentimento de voltar ao Serra Dourada e voltar com um grande estilo, né, uma vitória expressiva para o Goiás e parafraseando a legenda no Instagram, que é uma tarde muito especial voltando ao Serra Dourada. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse dia especial na sua carreira. Bom, eu disse que foi muito especial porque quando eu cheguei aqui o Goiás mandava os jogos no Serra, né? Então vivenciei esses 19 jogos daquele ano no Serra Dourada e o ambiente do estádio que eu passei eu tinha jogado contra, no Serra já tinha jogado contra, não contra o Goiás, mas já tinha vivenciado, mas vivenciar desse lado aqui, eu já senti o tanto que foi diferente, o ambiente sensacional, o estádio traz um ambiente diferente e a torcida também é apaixonada pelo Serra Dourada, né?
Então, voltar lá depois de mais de 3 anos, com certeza foi muito especial. Relembrar um pouco do que eu vivi na minha chegada aqui ao Goiás, que foi em 2019. E a vitória, acho que foi para coroar essa vontade que o torcedor tinha de voltar ao Serra Dourada. E acho que foi um dia especial para todo mundo. Bom dia, Tadeu. Tandara Reis, da Rádio Bandeirantes. Queria falar um pouquinho sobre o jogo de quarta-feira. O que vocês esperam dessa partida contra um Asa de Arapiraca que vai jogar em casa? Muita dificuldade, como tem sido todos os jogos na temporada, mas a gente vai enfrentar uma equipe talvez com um estilo de jogo diferente do que a gente tem enfrentado, um ambiente também totalmente diferente. Eu tive a oportunidade de assistir um jogo deles no campeonato estadual lá, já vi que a gente vai enfrentar muita dificuldade em todos os aspectos, mas uma coisa que a gente tem batido na tecla aqui é que a gente precisa resolver os problemas que a gente tem encontrado durante o nosso percurso. Temos o favoritismo, temos que nos impor, porque a camisa pesa, mas se a nossa atitude não prevalecer dentro de campo, se o que a gente tem feito durante a temporada não for mais, a gente pode ter problemas, mas eu vejo que a equipe está muito focada, muito ciente do que vamos enfrentar e do que precisamos fazer para sair de lá classificado. Tadeu, o regulamento não é novidade, mas eu queria a sua opinião sobre se é inteligente, se é bacana esse regulamento da primeira fase, onde o time mais tradicional joga fora, um jogo só e joga pelo empate. O da casa tem a vantagem de jogar em casa, mas tem a obrigação de ganhar. Acho que o regulamento ele pode nos pregar uma peça aí, né? E se a gente for pensando em jogar pelo empate, a gente pode ser surpreendido. Como todos os jogos, a gente precisa jogar para vencer sempre. Claro, quando chega na reta final do jogo, se tiver havendo um empate e ele nos dá a classificação, a gente precisa segurar ele e classificar, que o importante é a classificação. Mas, no meu modo de pensar, de imediato, de foco, a gente precisa jogar para vencer. Como a gente tem que jogar todos os jogos, é para vencer. E usar o regulamento, se ele for necessário, no final da partida, mas a gente tem que entrar para vencer o jogo. Desde que a gente entre para vencer os jogos, é interessante. Mas assim, não dá para ficar pensando e se apegando num regulamento que parece ser favorável, se a gente saber utilizá-lo. Mas se a gente for jogar para empatar, com certeza a gente pode ter dificuldade. Tem que jogar para vencer, com certeza o professor está montando a melhor estratégia para enfrentar a dificuldade que vamos e voltar de lá classificado. Você já teve do outro lado jogar contra um favorito, sendo um azarão, em um jogo de 90 minutos, resolver o futuro do time na temporada? Com certeza é o jogo da vida, né, do Asa, né? Porque pode ser como a Copa do Brasil financeiramente é uma competição que resolve o problema de muitos clubes. A gente vê aí uns clubes menores que passaram de fase em cima dos clubes grandes, e aí você vê que o dinheiro que eles receberam vai garantir um ano inteiro, talvez, de trabalho. Não sei como é o Asa, estou falando de outros exemplos que aconteceu, mas com certeza para eles é um jogo fundamental para a temporada, pensando, claro, enfrentar uma equipe de Série A e buscar uma classificação, e também tem a parte financeira para eles. Mas a gente tem as nossas pretensões, respeitando sempre os adversários, como a gente tem respeitado todo mundo, fazendo um bom início aí de temporada, mas a gente precisa, como o Vinícius disse aqui, subir o nosso nível, continuar sempre subindo o nosso nível de jogo. Claro que é um campeonato completamente diferente do campeonato goiano, porque envolve muitas outras questões. Uma Copa do Brasil hoje todos os clubes querem participar, então é um campeonato totalmente diferente. Então a nossa atitude também precisa ser sempre diferente do que a gente apresenta no jogo anterior. E a equipe está preparada para fazer um grande jogo e voltar classificado. Você já teve do outro lado, jogando por um azarão contra um favorito? Já tive, pela Ferroviária, pelo próprio Maringá, a gente já passou por isso e sabe o tanto que é importante uma competição dessa para a equipe menor. Como eu falei para você, pode garantir um ano inteiro de trabalho, né? Então, eles vão jogar a vida deles e a gente precisa jogar a nossa vida também, porque a gente precisa voltar classificado. Bem, Bom dia. saber de você, assim, se uma vitória marcando 8 gols,
desculpa, uma vitória marcando 8 gols, o que ela pode esconder e o que ela também pode motivar para que nos próximos jogos, quem sabe, vocês fiquem mais leves. E uma história bacana que você tem de Copa do Brasil também? Bom, é uma vitória expressiva, né? É um jogo que a gente precisa valorizar muito a atuação, precisa valorizar muito a vitória, mas até quando a gente venceu os jogos de 1-0, placar apertado, a gente dizia que tinha muita coisa a corrigir, tinha muita coisa a evoluir, e uma vitória como essa não é diferente. A gente não pode relaxar e agora acreditar que as coisas estão tudo bem e a gente está totalmente preparado para o restante da temporada. Acho que a gente precisa manter o foco. É uma palavra que o Guto tem pregado bastante, é manter sempre o foco em todos os jogos. Porque a gente não pode se apegar a esses resultados. A gente precisa fazer de novo. Isso aí já passou, esse jogo já passou. Quarta-feira a gente precisa fazer de novo, a gente precisa voltar classificado. Voltamos classificado domingo de novo, então sempre o próximo jogo ele é sempre o mais importante e a gente precisa sempre estar fazendo. Claro, valoriza os resultados que tem conquistado, mas não pode relaxar porque a gente precisa estar mostrando sempre, né? Você comemora uma vitória importante no sábado, mas ontem a gente já está trabalhando e pensando no Asa, que é o jogo mais importante agora para nós da temporada. Valeu, galera. Obrigado aos colegas que estiveram presentes aqui na entrevista coletiva, ao vivo. Obrigado a você, torcedor do Goiás, que também acompanhou ao vivo no nosso canal oficial no YouTube. Um abraço a todos, ótima semana e tudo de bom.